Oi, gente. Pois é, eu tinha esquecido que vocês estavam tendo prova agora, né? Mas então eu vou gravar o conteúdo para vocês, vai ser uma revisão para a prova de amanhã. Espero que todo mundo assista e consiga compreender. É muito melhor ao vivo porque vocês tiram as dúvidas, né? E a gente consegue ter uma interação melhor. Mas vamos lá. Nós temos aí então. Vamos falar, o conteúdo da prova de vocês é o capítulo 8, certo? Então, capítulo 8. Esse capítulo 8, nós temos então vamos falar sobre a Oceania, certo? E os polos, Polo Sul e Polo Norte, ok? Então, a Oceania, ela foi colonizada pela Inglaterra, principalmente. Então, a Inglaterra, ela tem, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia, os dois países foram colonizados pela Inglaterra. Como a gente já viu, existiram outros colonizadores da região também, como a França, tá? Existem países que são ainda colônia da França, dessa região da Oceania. Mas a maior parte, no caso, Nova Zelândia e a Austrália, foram colonizados pela Inglaterra. Foi uma colonização de povoamento, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, essa colônia de povoamento, certo? Então, foram levados, pessoas que tinham cometido crimes eram levadas para essa região ali da Austrália e Nova Zelândia e eram deixadas lá. E essas pessoas, elas utilizavam os recursos que tinham no país, as suas melhorias, faziam coisas para poder melhorar esse país, tá bom? Não foi extração das matérias-primas levar para a Inglaterra, não. Foi uma colônia de povoamento, eles meio que se sobressaíram por isso e você tem as melhores potências mundiais em relação tanto à Inglaterra quanto aos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, você tem melhores qualidades de vida nesses países, certo? Então, nós temos aí, nessa região, a Nova Zelândia, então, a Oceania como um todo, ela está localizada na placa tectônica indo-australiana, certo? Então, parte do relevo é de origem vulcânica, que sofreu no sudeste aí, noroeste e sudeste, certo? E da Índia a Nova Zelândia, certo? Outra parte, ela está sobre a placa tectônica do Pacífico, onde tem intensamente processo de vulcanismo. Então, você tem a indo-australiana, ok? Que é uma placa tectônica mais fixa, que você não tem terremoto. Por exemplo, a Austrália não tem terremoto, não tem vulcões, coisas do tipo. Já na Nova Zelândia, que é bem próximo ali, você já tem, ela está no círculo de fogo, ok? Do Pacífico. Então, ela já tem muito vulcanismo, você já tem altitudes maiores, processo de terremotos, vulcanismos, coisas do tipo, na Nova Zelândia. Já na Austrália, você tem um relevo desgastado, ele é mais parecido com relação com o Brasil, tá? Então, vocês vão observar até no mapa, tá? Dessa página 351, que ele tá mostrando isso aqui, ó. A placa tectônica aqui, ó, da Austrália, a Austrália está numa placa tectônica. Já a Nova Zelândia, ela está no meio aí da separação das placas e tem várias questões aí relacionadas a terremotos, áreas mais elevadas e tudo mais. Esse continente, ele é considerado de formação geológica recente, de forma que grande parte do seu relevo é de origem vulcânica, sofreu em menor escala por ações dos agentes externos e transformações do solo e das costas, das rochas, né? E por se encontrar no limite entre as duas placas tectônicas, inúmeras regiões apresentam registros de terremotos. A Austrália não. Você tem pouca
elevação e tal, ele é mais um pouco um território sem tanto abalos sísmicos, né? Não tem abalos sísmicos. Já em outras regiões, você vai observar nessa página da 351, mostrando aí Papua Nova Guiné e várias ilhas que formam-se aí em relação a ter vários vulcões, tá certo? Então, a Oceania, ele é localizada, né? Ele tem no Oceano Índico e Pacífico. Então, o Oceano Índico e Pacífico formam aí os mares e os oceanos que englobam a Oceania, ok? Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. A Oceania é o menor continente terrestre do planeta, né? Terra. Com exceção da Nova Zelândia e Austrália, a economia dos países, eles têm atividades primárias, né? Porque a Nova Zelândia e a Austrália você tem sim uma industrialização, um parque industrial. Porém, quando a gente fala em relação a outros países, são setores primários, ok? A maior parte do território da Oceania está localizada a sul da linha do Equador, a maior parte, né? A sul da linha do Equador. E você tem, ou seja, no hemisfério meridional, ok? Entretanto, algumas nações desse continente estão ao norte da linha do Equador, que é o hemisfério setentrional. Como, por exemplo, as Ilhas Marshall. As Ilhas Marshall estão a norte da linha do Equador, ok? Então, ao todo, a Oceania possui 14 nações, são 14 nações. A maioria dos seus países possui pouca representatividade no cenário internacional. Claro que você tem aí Nova Zelândia e Austrália que se destaca, que é o que a gente mais estuda a respeito, né? E eles se destacam tanto mais desenvolvidos, com índices de desenvolvimento mais elevados. Tem várias cidades que estão entre as melhores do mundo para se morar e estão presentes nesses dois países, que é a Austrália e Nova Zelândia. Ok? Passamos mais adiante, algumas características que a gente falou aí a respeito, né? Boa parte da economia da Austrália, o que é extraído de urânio, níquel, ferro, carvão, petróleo, vários produtos ali que são extraídos da Austrália, eles são vendidos para o Japão, certo? A maior parte é vendido para o Japão. Nós temos aí também, deixa eu ver o que mais a respeito. Os nativos australianos, eles foram praticamente dizimados com a ocupação europeia, né, sobre a ocupação dessa região aí. Ela foi praticamente acabou, né? Claro que ainda tem grupos nativos, mas muitos deles deixaram de existir. Hoje vivem confinados em reservas, hoje em dia eles estão isolados em partes de reservas ali, sendo que suas terras elas foram tomadas, o que obrigava, né, obrigou o contínuos deslocamentos. Então, eles são nômades, eles vivem da caça, eles são engenhosos para matar cangurus, por exemplo, para matar animais que são animais muito rápidos, os cangurus e as emas. Os cangurus em si, eles matam pessoas, não tomar cuidado, eles realmente matam, eles pulam e batem os pés assim no peito da pessoa, a pessoa cai, machuca muito, pode quebrar várias partes, então é perigoso até. Só que eles têm formas diferentes aí para sobreviver nesse território e conseguem caçar os animais para poder ter sua subsistência, ok? Então, a vida ela tem contato aí com o branco, ele provocou uma destribalização, né? Ou seja, essa tribo, esse conjunto de pessoas em que tinham aquela modo de vida, aquela forma de sobreviver, eles passaram a ter problemas de
da sua forma mesmo de subsistência e tudo mais. Os lugares que eles ocupavam, eles foram obrigados a sair desses lugares e irem para outros lugares, né? Eles sofreram muito aí em relação a isso. Então, os aborígenes australianos, eles têm sua liderança e lutam pelos seus direitos de posse à terra, certo? E aí você tem um tratado de entendimento que foi feito. Esse tratado de entendimento, ele concede autorizações para a exploração de recursos minerais no território que eles abrigam, que eles vivem, ok? Então, isso aí gera problemas em relação a isso, logicamente, que a nação australiana pode ir no território aborígene, retirar matéria-prima para poder usufruir dessa matéria-prima. Não é uma matéria-prima própria deles em si. Então, não é um território realmente dito como dos aborígenes, entende? Então, assim, eles fazem festinhas na escola, demonstrando como que os aborígenes têm de dança, cultura e tudo mais. Muito bonito. Mas na hora de pegar e tratar esses aborígenes como pessoas realmente, e tratar esses aborígenes como seres em que têm sua autonomia, né? Eles não é respeitado, certo? Então, o que muitas vezes acontece é isso, são tratados, um deles é o Tratado de Entendimento, em que até hoje você tem lutas aí e reivindicações dos aborígenes de realmente ser respeitar o território deles e não ter a entrada de outras pessoas nesse território, ok? Então, você tem uma colonização branca ainda que continua atrapalhando a vida dos aborígenes ainda hoje, certo? Então, agora vamos passar para a questão do Polo Sul e Polo Norte. Então, eu tinha mostrado para vocês em relação para a gente saber como que é esse território do Polo Sul e Polo Norte. O Polo Norte, nós temos, dá para poder, no mapa, né, a gente consegue identificar vários países em volta ali é o Polo Norte. Já no Polo Sul, você tem um continente específico, né, que é o Polo Sul, e ele até aumenta, chega a quase triplicar de tamanho, ok? Então, a temperatura média do Polo Sul e Polo Norte. Polo Norte, a temperatura média gira em torno de 10 graus, dependendo da temperatura, menos 10 graus, por aí no máximo, né? Então, você vai de menos 10 graus a 5 graus nessa faixa. Quando você pensa uma temperatura média de menos 50 graus nessa faixa etária, ou seja, chega a menos 82 graus e sobe até menos 10 graus, né? Você tem menos 20 graus por aí, é uma região muito mais fria, a gente está falando de Polo Sul, ok? Então, a região muito mais fria do globo, é a região mais fria do globo terrestre, realmente, é o Polo Sul, certo? Sol da meia-noite, ele acontece onde, gente? Lá no Polo Norte, que é no Ártico, ok? Permafrost, que é o fenômeno que o solo fica permanentemente congelado, o tempo inteiro congelado, é o Polo Norte, que é o Ártico. Os islandes, que são grandes áreas de gelo, né, em que eles se soltam e formam o que? Os icebergs. Em cima é pequenininho e embaixo você está gigantesco. É o iceberg. Isso daí acontece muito onde? No Polo Norte, que é no Ártico. Ok? Na Antártida, que é o Polo Sul, nós temos aí a única atividade econômica que pode acontecer no Polo Sul, a pesca, a extração de petróleo, agricultura, turismo, plantação de soja, coisas do tipo. Não pode acontecer, não tem como, não é liberado. Extração de matérias-primas não é liberado no Polo Sul, ok? E até alguns deles, como eu falei, plantação de soja é impossível no Polo Sul, porque é muito, muito frio, ok? Então, sobre as características físicas da Antártida. Esse continente, Antártida é Polo Sul, gente. Vocês vão lembrar de Guaraná Antártida, tá? Guaraná Antártica. Aí nós temos aí o Polo Sul, que ele foi feito onde? Ele é o produto brasileiro, né? Que é América do Sul.
esse continente, ele apresenta as menores médias de temperaturas do planeta, como eu já falei. Então, a temperatura mais baixa registrada é de menos 89,2 graus Celsius, ok? Média de altitude, ele é um dos menores em média de altitude? Não, ele tem sim uma altitude muito elevada. Tem áreas as quais chega de gelo muito, muito altas, tá? Apresenta vida na Antártida? Apresenta vida, gente. Ele não é uma região, né, do globo em que não apresenta vida. Pelo contrário, você tem sim muita vida ali nessa região, né? No caso, você tem vários animais que necessitam e vivem nessa região, certo? Então, pinguins específicos do Polo Sul, você tem o crio, que a gente já estudou a respeito. Então, são vários peixes, baleias que necessitam dessa região. E se deixar de existir a região do Polo Sul, ficar mais quente, esses animais eles vão morrer, tá? Ele é explorado ou não é explorado? Então, o Polo Sul, ele não é explorado pelo ser humano. Você tem acordos internacionais, os quais são fixadas polos para estudos, ok? Então, são grupos de pessoas que vão para lá para estudar a região e ver a questão climática, coisas assim, certo? Mas as pessoas irem morar lá para sempre, eu vou colonizar esse território, alguma coisa do tipo, não. Isso daí não tem, não é válido em acordo internacional que foi feito, tá bom? Gera-se muito lixo nessa região, então você tem muitos problemas aí em relação a lixo, né? Porque por mais que a população que vive ali nesse período de tempo para poder ter estudo realmente, né, cientistas que vão para lá, acaba gerando lixo. Então, acaba tendo degradação ambiental nessa região, né? Você tem muitos minérios, diamante, ouro e tal, coisas do tipo que tem nessa região também. Tem países que reivindicam para poder ter eu descobri primeiro isso daqui, eu quero um pedaço disso. Então, tem vários países que reivindicam pedacinhos do Polo Sul e querem fazer essa reivindicação, né? Mas isso não foi aceito e não é aceito atualmente, né? Como algo válido. E a região do Polo Sul, tem povos nativos ali na região? Não, não tem povos nativos na região do Polo Sul. Você tem um Tratado da Antártida, né? Que é um acordo firmado e determinado no uso do continente apenas para fins pacíficos, não é para ter guerra. Você tem o estabelecimento aí de intercâmbio de informações científicas que proíbe novas reivindicações territoriais. Tá? É proibido você ter reivindicação de cada um ficar tomando conta de um pedaço, né? E ter extração ali ao máximo, por exemplo. Explora a ocupação humana. Já tem a exploração, né? A ocupação humana ela é pouca, mas você tem degradação ambiental, como eu já falei. Você tem invernos muito, muito rigorosos e verões a menos. A menos, assim, é frio pra caramba, mas não é tão frio quanto o inverno, né? Então, você tem uma fauna típica. Fauna típica são o quê, gente? São os animaizinhos, né? Você tem focas, pinguins, vários tipos de peixes, como o crio, que só vive nessa região e nesse tipo de clima frio. Quando você pensa em relação ao crio ele é muito importante aí, porque ele vive nessa região e os animais, vários animais, eles dependem do crio, que é a base da sua cadeia alimentar. Então, se aumentar a temperatura dessa região, o crio vai morrer e vários peixes e animais, baleias, focas, pinguins, vão morrer também pela falta do crio, que é a base da cadeia alimentar desses bichinhos, né? Então, são alguns dos pontos aí principais para que a gente já relatou sobre a prova, né? Claro que existem muitos outros assuntos, muitos outros pontos aí primordiais. A gente já falou sobre os recifes de corais da Austrália, né, e Nova Zelândia, ali, da Oceania em si, que você tem um aquecimento global que tem atrapalhado bastante em relação
A biodiversidade australiana, por que ela é tão importante? É um continente que ficou isolado por muito tempo, então não teve... os animais, eles se procriaram e se reinventaram de uma forma diferente de toda outra parte do planeta, né? E aí você tem cangurus, diversas partes, diversos tipos de cangurus, de koalas, de bichinhos diferentes nessa região, tá? Que só existe nessa região e não existe em outras partes do planeta. Você tem uma diversidade de climas que faz com que tenha uma diversidade na forma da agricultura também ser produzida ali, pecuária, agricultura, dos animais, né? São animais endêmicos, são animais que só existem nessa região e não existe em nenhuma outra parte do planeta por conta das características que tem. Então, são animais peçonhentos, né? Muitos deles que têm vários tipos de venenos, realmente. Os povos polinésios, que é essa população aí, Samoa principalmente, população da Nova Zelândia, em que eles foram enganados, né, para poder doar esses territórios deles. Então, o líder deles, ele meio que deu seu território para o povo inglês. E aí eles lutam até hoje para poder reivindicar esse território de volta de uma forma efetiva. É aquele do tratado aí do entendimento, né? Em que essa população ainda vive à mercê dos povos que vão e extraem esses minérios e tudo mais. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esses povos foram dizimados, muitas guerras, na Austrália principalmente, doenças. Hoje em dia você tem pouquíssimos aborígenes na Austrália. Nova Zelândia você tem os povos Maori, que tiveram muita resistência para continuar sobrevivendo. Né? A soberania do território nas terras maoris foi passada para a colônia britânica, que é o que eu tinha falado agora há pouco com vocês. Voltando no livro. A Austrália e a Nova Zelândia têm um índice de desenvolvimento econômico muito alto, você tem um fluxo migratório muito grande, muitas pessoas de várias partes do mundo vão em busca, principalmente, de melhor qualidade de vida e estudo, trabalho na região da Nova Zelândia, Austrália, como são os principais, mas na Oceania, né, em si. Você tem paisagens lindas, maravilhosas, assim, que parece que foi pintado, sabe, com a tela mesmo, realmente. É muito bonito lá. Então, a Austrália, você tem principal parceiro comercial, o Japão, né? E aí, o Polo Sul e o Polo Norte, a gente já falou bastante dos dois e já reforçamos e tudo mais. Eu acho que não tem mais tanta coisa para poder falar a respeito, né? Eu tinha falado em questão da extração de petróleo do Polo Norte, em que tem uma visão de haver uma extração, né, de petróleo em razão de ser uma área que não tem tanto conflito quanto as outras regiões que são mais fáceis de ser extraídas de petróleo. Só que essa região ela é muito difícil de ter extração desse petróleo. Né? Você tem que meio que descongelar o petróleo para ter essa extração. Então, você tem que quebrar toda uma camada gigantesca de gelo para poder chegar até esse petróleo para fazer essa extração. E já foi calculado aí e pensado a respeito, tanto pelos Estados Unidos quanto a Rússia, que são grandes potências, para poder fazer essa extração, mas até hoje não se faz efetivamente em grande escala, nem nada, algo do tipo assim. Ok? Pela dificuldade para ainda ter petróleo em outras regiões. Claro que futuramente, com grandes tecnologias, e quando realmente for necessário, provavelmente vão fazer essa extração, né? A pesca no Ártico, ou seja, a pesca no Polo Norte, ela é muito perigosa devido à grande quantidade de icebergs, né? E você tem aquela questão de passar períodos de muito sem luz e iluminação do sol devida, e períodos de iluminação constante no Polo Norte, né? A população do Ártico, que é o Polo Norte, você tem aí os Inuit,
no norte do Canadá, que é uma população que realmente vive aí e é nativa dessa região. Então, eles têm como característica principal um ajudar o outro, né? Questão de o senso muito forte comunitário. Eles vivem em extrema perigo, né? Realmente sobrevivência, muita dificuldade por questões climáticas. Então, eles se ajudam bastante. É uma forma de minimizar aí um pouquinho, certo? Questão da diminuição das áreas congeladas pode sim gerar problemas à quantidade de animais que tem ali na região. E é isso aí, gente. Espero que vocês saiam muito bem na prova, que dê tudo certo e até amanhã.